Iniciando o Índio News de domingo para você. Vamos às notícias de hoje. Léo Dias recebeu uma ameaça de Rosemary Mateu e a gente vai falar sobre isso. Inclusive tem a ver com a thumb do vídeo. Fotos, muitas fotos. E vocês não imaginam o burburinho que está dando. Brasileiros voltam da China para o Brasil. Aquele rapaz que era acusado, de ser responsável pelo aquele escritório no Rio de Janeiro, não existe mais. Aconteceu agora na Bahia. E a gente vai falar sobre isso também. Pyong Lee cancelado. Eu havia dito aqui que eu achava que ele iria ganhar o Big Brother, Parece que as coisas estão mudando. E a gente vai comentar sobre isso também na edição do Índio News de hoje, entre outros assuntos. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, ative o sino para receber todas as notificações após efetuar a sua inscrição. Para acompanhar aqui, sempre o tio mais simpático do YouTube. Gira a vinheta. Pyong Lee na festa agora se passou. Parece que o rapaz bebeu e está sendo acusado da mesma coisa do Patrick. E o pessoal na internet não está perdoando. Disse que ele assediou as moças, E estão pedindo o cancelamento dele. Não bastando, foram revirar o passado do rapaz e disseram que descobriu um podre sobre Pyong Lee, que nada mais é do que ele numa foto ao lado de Luciano Hang, dono da Havan, aquele senhor que se auto-intitula o velho da Havan, o velho careca da Havan. E estão considerando isso um podre na vida de Pyong Lee. Não sei porquê, o cara sair ao lado de um empresário ser considerado um podre. O que você acha, hein? Eu não posaria com... Quer dizer, a princípio, eu não posaria numa foto com o Luciano Hang também não. Mas, cada um só cada qual. Vivemos uma democracia. Quem me acompanha aqui sabe a minha opinião sobre esse empresário da Havan, Quem me acompanha conhece muito bem o que eu penso sobre ele. Mas eu não acho que isso seja o suficiente para atentar contra o caráter do Pyong Lee. Ele poderia estar simplesmente posando ao lado do Luciano Hang até para tentar um patrocínio, Como diz muita gente, dinheiro não tem cheiro, Patrocínio é patrocínio. Mas enfim, o pessoal está pegando essa foto do Pyong Lee aí com o Luciano Hang e está utilizando contra ele, juntando as suas atitudes na última festa do Big Brother. Vamos ver. Eu já começo a não acreditar mais que Pyong Lee, depois disso, seja o vencedor desta edição do Big Brother. Alguns estão apostando no Babu. Apesar que o Babu disse que já passou por muita miséria. Nos momentos de miséria ele foi obrigado a comer pão com manteiga. Então, Babu, eu estou em miséria todo dia, porque eu como pão com manteiga todo dia. Esses sofredores do Brasil, O cara tá numa casa com piscina, com churrasco, com festa, sem precisar trabalhar e reclamam da vida. E você aí, hein? O que você pensa? Fala aqui pro tio, fala. Escreve aqui nos comentários. Gira a vinheta. 34 brasileiros chegaram agora de volta à China. Segundo o que está sendo dito, eles não possuem sintomas do coronavírus. Graças a Deus. Eu particularmente, eu tenho um juízo de valor em relação a isso. Eu vou falar de outros brasileiros que também chegaram no Brasil, Nessa mesma semana. Eu não entendo o porquê de nós termos essa despesa para trazer esses brasileiros, Eu particularmente não entendo. Não entendo. Me entendam, não levem a mal o que eu estou dizendo. Mas eu acho que se o cara optou para viver em outro país, ele tem dinheiro para ir para outro país, ele se mantém em outro país, então, se ele quiser voltar para casa, ele volta, tá bom? É a minha opinião, Tudo bem, o Congresso aprovou, nós pagamos mais essa conta, Os brasileiros estão lá bem agora, os 34 não estão com coronavírus. Se estivessem, seria mais uma possibilidade de contaminar aqui. Mas, meu irmãozinho, você opta por largar a sua nação
ou não é uma opção, é até uma necessidade para tentar a tua vida em outro lugar, arque com o peso das suas escolhas. Tá bom? Arque com o peso das suas escolhas. Você escolheu ir para a China, não escolheu? Você está vivendo lá, não tá? Pô, né? Me ajuda, né, querido? Já emendando, eu vou falar dos outros brasileiros aí. O pessoal que foi deportado dos Estados Unidos para cá. O pessoal está reclamando do maltrato. Está reclamando que ficaram 16 dias isolados, o marido longe da mulher e dos filhos, que foram tratados igual criminosos na deportação dos Estados Unidos para cá. Mas vocês são considerados, perante as leis americanas, criminosos. Vocês são imigrantes ilegais, vocês estão cometendo um crime. Tá bom? É assim, é a lei de lá. Se você vai para um país, cara, tu tem que estar ciente de como são as leis desse país. Você optou para ir para os Estados Unidos como clandestino. Tentar a tua vida, estava ruim aqui e realmente está difícil aqui, não está fácil para ninguém no Brasil. A gente entende isso. Mas, pô, tu sabe disso, cara, quando tu vai para os Estados Unidos. Tanto que você entra ilegal. Né? Pô, então não adianta reclamar. O que você tem que reclamar, que eu acho que você tem que reclamar, é que o presidente americano não presta continência para a bandeira brasileira. Isso você tem que reclamar. Aliás, eu nunca vi governante de país nenhum bater continência para a nossa bandeira. Mas eu já vi governante nosso bater continência para a bandeira dos outros. Tá bom? Quem sabe, se nós amarmos mais o nosso país, escolhermos melhor quem nós contratamos para governar, a gente não comece a ter a necessidade de sair daqui para ir para outro lugar para tentar a vida. Quem sabe? Porque só sai do seu país em duas opções. Uma, turismo. E segunda, se você não tem condição de viver nele. Agora, se você como nativo de uma nação, pagando os impostos dessa nação, pertencendo à cultura dessa nação, você tem que ir para outro lugar porque você não consegue viver na sua nação, você tem que rever o que realmente está fazendo com que você não consiga viver na sua nação, ao invés de abandoná-la. Né? Então a gente tem que conversar mais sobre isso, né? A gente tem que começar a entender mais sobre isso, né? Então não reclama, meu querido. Você foi para os Estados Unidos sabendo que a lei lá é assim. Você foi para os Estados Unidos sabendo que você estava entrando como clandestino. A culpa não é dos Estados Unidos aplicar em quem vai contra a lei deles a lei. A culpa é de quem idolatra os Estados Unidos. Esse é o verdadeiro culpado. Eu vou emendar outro assunto. Aquele rapaz lá, o Nóbrega, né, que era considerado peça-chave, caso fosse preso, para revelar aquele atentado que aconteceu contra aquela vereadora lá no Rio de Janeiro. Eu não posso ficar falando os nomes abertamente, porque vocês sabem que o vídeo corre o risco de restrição aqui na plataforma. Então vamos conversar e vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aquele rapaz, né, ele na semana passada, ele ligou para o advogado dele e disse que ele tinha a certeza de que ele não seria preso. A viúva dele, inclusive, disse isso, porque agora é viúva. Até 2 dias atrás era esposa, mas agora ela já é viúva. Ele havia dito que ele tinha a certeza que caso a polícia o encontrasse, ele não seria preso. Ele seria queima de arquivo. Dito e feito. Esse rapaz agora, segundo a polícia da Bahia, ele foi encontrado com uma 9mm e no embate eles tiveram que, em legítima defesa, enfim, né? Então, esse rapaz que era dotado de informações, que poderia entregar muita gente, agora ele não pode falar mais. Por coincidência, por uma mera coincidência, Dudu Batifofo chegou 2 dias antes na Bahia para uma solenidade. E Dudu Batifofo estava na Bahia no momento que esse rapaz teve um embate com a polícia e não vai poder falar mais nada. O Brasil é um país de coincidências. Gira a vinheta.
Deltan Dallagnol, um dos responsáveis pela Operação Lava Jato, pelo Ministério Público, está processando José de Abreu pedindo uma indenização no valor superior a 41 mil reais. Segundo o Deltan, por ofensas, difamações, ataques que José de Abreu tem efetuado contra ele nas redes sociais. É verdade. É verdade. Deltan está mentindo? Deltan não está mentindo. Cabe agora a José de Abreu, no processo, provar tudo que ele falou contra Deltan. Caso contrário, José de Abreu, você vai ter que pagar mais de 41 mil reais a Deltan Dallagnol pelas suas afirmações e acusações realizadas através das suas redes sociais. Tá bom, Zé? Mas não fica preocupado não, né? Porque Zé de Abreu já comunicou que está saindo do Brasil e todo mundo sabe que caso o José de Abreu não tenha dinheiro para pagar a indenização a Deltan Dallagnol, ele vai fazer uma vaquinha e vai aparecer um monte de gente que vai dar dinheiro nesta vaquinha para ser paga essa indenização a Deltan, como já foi feito anteriormente, tá bom? Então Zé de Abreu vai estar lá com a sua namorada fora do país, vivendo feliz e tranquilo, e pessoas vão estar contribuindo com a vaquinha de Zé de Abreu para pagar a indenização, caso Deltan seja vencedor nesta ação. Se José de Abreu não conseguir provar tudo o que ele afirmou contra Deltan Dallagnol. E acredito que Zé... Mais uma dor de cabeça, hein, Zé? Não dá para cansar de falar sobre o Zé de Abreu e as suas atitudes e reações às suas atitudes. Comenta aqui embaixo o que você acha, tá bom? Vera Lúcia Chagas, de 57 anos. Para quem não sabe quem é Vera Lúcia Chagas, de 57 anos, é a avó daquela moça que está sendo acusada daquele ato inominável contra os pais e o irmão. Vera Lúcia afirmou que ela perdoa a neta, porém que ela quer que a justiça seja feita. Segundo o relato de Vera Lúcia em entrevista, ela dá a entender que foi a namorada, a Karina, responsável por tudo, que o comportamento da neta mudou depois de ter conhecido Karina e que, de fato, Karina não era aceita pela família. Segundo Vera Lúcia, Karina tinha um comportamento muito agressivo em relação à família, mesmo a família sempre tendo aceito e tratado muito bem. A neta conheceu essa moça através das redes sociais e largou o casamento para ficar com ela, sendo que a neta tem 24 anos e a Karina tem 31, e Karina já tinha 3 filhas, que, segundo Vera Lúcia, era muito bem aceita pela família e muito bem tratada, mas que havia inclusive a proibição de entrada de Karina no condomínio, por discussões e brigas que já haviam acontecido. Muitas pessoas estão levando para o sexismo, tá? Muitas pessoas estão levando esse crime por um lado que eu não acho legal, acusando o fato desta filha ter cometido esse ato pelo seu direcionamento. Vamos lembrar que Suzane namorava um rapaz quando fez algo muito semelhante. Então eu não acho correto atribuir este fato inaceitável ao direcionamento da moça. Isso não é certo, isso é sujo, é o tipo de coisa que não se deve utilizar, é o discurso, é o argumento que não se deve criar para macular todo um grupo de pessoas, tá bom? Até porque Suzane, todos sabemos que quando ela cometeu tal ato, ela era hétero, tá? Então vamos deixar bem claro isso. Mas a avó disse isso, a avó atribui muito como a mudança de comportamento da neta depois dessa relação. Eu, particularmente, acredito que a avó esteja tentando criar uma justificativa por mera negação de não aceitar o que a neta foi capaz de fazer. Porque não há relação que mude o comportamento de alguém a ponto da pessoa ter que
é injustificável. É injustificável, tá bom? Essa moça fez o que fez, ela faria isso namorando essa moça ou qualquer outra pessoa. Não justifica. Não justifica. E segundo a avó também, tal ato se deve ao fato de a motivação, se deve à motivação do interesse na herança, em tudo que a família tinha. Imagina se fosse uma família bilionária, né? O que eles não teriam feito? Porque a gente vê que é uma família de classe média, ralando, trabalhando, que o pouco que tinha não é tanto assim. E mesmo que fosse uma fortuna incalculável, como a de Gugu, que a gente vai falar em seguida, mesmo que fosse uma fortuna de bilhão, nada justifica tal coisa. Nada justifica. E digo mais, ainda não há lei no Brasil que possa punir de fato quem é capaz de tal tipo de ato. Não tem ainda. Vamos ver se os nossos parlamentares trabalham de forma mais eficaz na formação de leis para punir esse tipo de crime. Não é verdade? Gira a vinheta. Léo Dias fez insinuações não diferentes das insinuações de Leão Lobo. E Rosemíria Matheus já alegou que vai processar e que tem fotos. E que vai vazar todas essas fotos, mostrando a sua relação de união estável com o Gugu. Fotos de passeios, de namoro, de romance, de beijo, etc. e tal. Mas isso aí todo mundo já está sabendo. Todo mundo já está sabendo, inclusive aqui no Índio News eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Porém, aí é que está vindo a grande polêmica e cerejinha do bolo. Rosemíria falou o seguinte: vou processar qualquer um que esteja maculando o nome de Gugu. Qualquer um que suje a honra de Gugu. Aí já começou o discurso. Estão acusando a Rosemíria de homofobia. Eu não vejo Rosemíria cometendo um ato de homofobia. Eu vejo sim a Rosemíria atribuindo que estão maculando a honra de Gugu por dizerem que ele tenha sido adúltero, não por ele ter sido bi ou homossexual. É essa a leitura que eu faço. Mas hoje em dia o raso é o mais interessante. Hoje em dia você pegar as pessoas pelo raso e tentar desqualificar o discurso delas com simples lacração é o que está valendo mais. Então, assim, acho que o Rosemíria está coberta de razão, sim. Se ela tinha essa relação com o Gugu e tem como provar que os dois eram felizes, e qualquer um que diga que ele teve um namorado ou uma namorada fora do casamento, está maculando a honra dele no sentido de chamá-lo de adúltero, não em relação ao seu direcionamento sexual. Então, Léo Dias, como Leão Lobo, prove o que vocês estão dizendo. Como Zé de Abreu também tem que provar. É muito fácil chegar aqui e confundir opinião com fato. Você dizer que acha que é tal coisa é uma história. Agora, esse teu acha virar uma verdade e as pessoas saírem replicando é outra história. É aí que mora a responsabilidade de um influenciador digital. Você tem que tomar muito cuidado. Como eu sempre digo aqui para vocês, eu coloco aqui a minha leitura, a minha opinião. Fatos, quando são fatos, eu digo é tal coisa. Ou quando não são fatos, eu falo eu penso, eu acho. Tá ok? Então, Léo e Leão, tomem muito cuidado, tá bom? E Rosemíria promete detonar com essas fotos e vídeos, provando a relação dela com o Gugu, e disse sim que vai processar a todos que macularem a honra de Augusto Liberato. Essa novela vai render, gente. Vocês não imaginam quanto pano para manga isso ainda vai dar. Muita coisa vai rolar ainda. Muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Fiquem ligados e eu vou trazer tudo aqui no Índio News.
queridos sobrinhos desse tio simpático, que já foi chamado por um canal aí de senhor. E realmente, para moleques, eu sou um senhor. Com todo orgulho, o tio mais simpático do YouTube. Ai, 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 47 anos. Mas eu tô bem para 47 anos, né? Eu acho que eu tô legal para 47 anos. O que você acha? Escreve aqui embaixo. Preciso da sua opinião. É muito importante para mim. Caso você tenha gostado do vídeo, dá o seu joinha, que é muito importante. Se você não gostou, pode sentar o dedo no dislike. É importante também. E mais importante do que isso, gente, é vocês comentarem entre si, interagirem no vídeo. Vocês não sabem como isso é importante para que o vídeo suba, tenha relevância e o canal continue existindo para você. E se for possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, onde você puder, tá bom? Porque você sabe que a mim tu encontras, não tá morto quem peleia. Bela tchau.